Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor José Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é trazer subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios sociais, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui para o professor e a professora nortear o seu plano de aula, acrescentar e enriquecer os seus planos de ensinos, aqui estaremos trazendo subsídios todas as semanas. Quero agradecer aos que são inscritos no canal. São diversos inscritos e diversos comentários no canal. Agradeço a tua inscrição, agradeço os teus comentários, a tua divulgação, o teu compartilhamento do canal nas suas redes sociais. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se. Venha, inscreva no canal, tem uma tarja vermelha com letra branca escrita inscrever-se. Clique nela, aí você se tornará um inscrito. Em tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, dê like, bastante likezinho, dizendo gostei dos vídeos. Aí você vai compartilhar, divulgar, fazer uso do que nós temos disponibilizado aqui. Você também pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu venho aqui postar vídeos novos, você recebe uma notificação no seu aparelho dizendo tem vídeo novo no canal. Você corre lá e assiste em primeira mão. Você também pode ter acesso a vídeos passados de trimestre passado, porque comentamos no canal EBD Ação as lições de jovens, como também as lições dos adultos. E essas lições estão disponíveis no canal através das pastas chamadas playlists. Cada pasta tem um trimestre inteiro ali dentro. Então você pode acessar os trimestres que quiser, compartilhar, divulgar, assistir e fazer bom uso desse trabalho que é feito com carinho e amor para a obra e para o reino de Deus. A lição de hoje, a lição de número 6, datada do dia 10 de novembro de 2019, traz o título Estevão, o primeiro mártir. Texto do dia: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A síntese: o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. A lição de hoje está falando exclusivamente de Estevão, que foi um dos diáconos separados naquela ocasião da igreja primitiva. Atos registra que os primeiros diáconos a ser chamados foram Estevão, homem cheio de fé e de coragem, Filipe, homem cheio de fé e de coragem, como outros, Nicanor, Prócoro, Timão, Pármenas, entre outros, que cita ali no livro de Atos. Estes homens foram separados exatamente para fazer a obra social. Todavia, eles eram sábios, não só nos serviços em que prestavam, mas eram sábios, como nós observamos em Estevão, sábios nas literaturas, sábios em entender as leis de Moisés e em interpretá-la corretamente agora no Novo Testamento, na Nova Aliança. E acima de tudo, homem cheio de fé e do Espírito de Deus. Tinham poder na vida para realizar milagres, prodígios e sinais que o Espírito Santo concedia segundo a pregação que eles faziam a respeito do Evangelho e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos esses sinais tanto no Antigo Testamento, homens de Deus fazendo os prodígios, sinais, milagres, diversas referências como Eliseu, como Elias, que fizeram no Antigo Testamento o nome do Senhor ser glorificado através dos sinais e de prodígios que fizeram, porque estavam neles o Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso também no Novo Testamento. Diversas pessoas, diversos profetas, apóstolos e discípulos sendo usados porque era uma ordem do Senhor Jesus Cristo. E esses sinais seguirão as que creem. Em meu nome expulsarão um demônio, falarão nova língua e diversos outros sinais. E Estevão creu e estava realizando aquilo que foi dito por Cristo, que eles receberiam poder. E ele, cheio de fé, de coragem, de poder, anunciava Cristo e ele se torna, então, uma personagem conhecida principalmente por ser o primeiro mártir do Novo Testamento. Um dos detalhes que nós observamos na vida de Estevão, no primeiro tópico, no segundo ponto, é a sabedoria e a autoridade. Por que observamos que ele era homem? Primeiro, porque ele conhecia
as leis e debatia com os fariseus que conheciam as leis, interpretavam. Agora, os fariseus não queriam ter a interpretação correta das leis porque não observavam nas leis, no Novo Testamento, o cumprimento delas em Cristo. E já Estevão entendia muito bem das leis e interpretava exatamente em Cristo essas leis. O fim da lei é Cristo, como também acreditava Paulo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós observamos exatamente isso. A interpretação de Estevão estava correta quanto ao dizer que as leis apontavam para Cristo, e Cristo seria o Messias, como era apontado no Antigo Testamento. Mas os fariseus e os demais religiosos não criam que Cristo fosse o Messias, que Cristo fosse o ungido e o próprio Deus, porque esperavam o Messias de uma outra forma que a Bíblia não registra. Então, por isso se enganaram, perderam a chance de adorar, de servir e reconhecer a Cristo como Messias, como Estevão e os demais apóstolos fizeram. Percebemos que as pessoas que debatiam com Estevão naquele período não conseguiram debater com ele na autoridade, nem no conhecimento, nem na sabedoria que Estevão recebeu de Deus e da palavra de Deus. E todavia a Bíblia diz assim que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E por não conseguirem um diálogo, não conseguirem provar nada com Estevão, mas sempre estarem em situação de inferioridade quanto a Estevão, acharam por bem armar contra Estevão, acusá-lo, acharem testemunhas falsas para acusarem de algo que ele não havia cometido. Então subornaram algumas testemunhas e as testemunhas disseram que ouviram Estevão dizer que seriam destruído aquele recinto, como também mudadas as leis de Moisés. E assim acusaram Estevão. A acusação falsa, a testemunha falsa é um dos casos que Salomão escreve em Provérbios dizendo exatamente isso, que há algumas coisas que aborrecem a Deus e outras que Deus abomina. E uma delas é isso, irmãos que espalham contenda entre os próprios irmãos e testemunhas falsas, etc. E um dos mandamentos da lei falava exatamente sobre isso, falso testemunho, acusar injustamente, caluniar pessoas, a calúnia em si, até no Código Penal é tão ofensivo que as leis do Código Penal traz os resultados, uma sentença drástica. Então nós temos que olhar exatamente essa situação, que às vezes na própria comunidade evangélica, no meio cristão, acontece pessoas que levantam falsos, que fazem calúnia injustamente, e não é de agora. E também isso não é aceitável diante de Deus, isso é abominável. E aborrece ao nosso Senhor esse tipo de situação, porque o cristão ele é proclamado, ele é convocado a falar verazmente segundo o seu coração, como diz o salmista, ou como disse Ezequias na oração que ele fez a Deus depois que Isaías disse que ele deveria pôr a casa em ordem, que morreria. E Ezequias disse exatamente isso, tenho falado verazmente segundo o meu coração. E Deus se agradou da atitude de Ezequias, da oração, então mandou Isaías dizer que ele não morreria e que viveria mais 15 anos. Então nós devemos ser cristãos e primar pela verdade, porque a verdade de Deus em nossa vida nos ajuda a ser cristãos melhores e assim não prejudicarmos pessoas com falso testemunho, porque o pai da mentira e da acusação e da injúria e da calúnia não é Deus, mas o inimigo, o arqui-inimigo de Deus. No segundo tópico, a manifestação da glória de Deus. Primeiro ponto, um sermão memorável. Então, Estevão, diante do povo, ele não perdeu tempo em se defender, né? Ele poderia muito bem começar a fazer a sua defesa, conversar com as pessoas, dizer que não tinha dito nada daquilo, mas não, ele preferiu aproveitar o momento e as pessoas que estavam em sua volta para falar de Cristo. Então ele começa lá em Abraão, falando da chamada de Deus com Abraão, porque Deus havia escolhido Abraão e porque Deus disse que da semente de Abraão, da descendência de Abraão faria uma grande nação. E posteriormente ele vai andando por Moisés, dizendo que agora no período de Moisés a nação de Israel já estaria grande e era o povo escolhido e veio para Canaã, passa por Davi, fala que da descendência de Israel é que viria o Messias, o Cristo, e acaba mostrando para as pessoas, provando que Jesus é o Cristo.
E ele então ele faz como nós devemos fazer hoje, pegar o Antigo Testamento e mostrar que todo o Antigo Testamento fala de Cristo. Todo o Antigo Testamento está voltado para pontuar a vida de Cristo, direcionando para o Novo Testamento. Então o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei toda aponta para Jesus Cristo. Então é melhor ficar com Cristo, que é o Salvador, que chegou, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Este é o fator principal da vida do cristão, a salvação através de Cristo. Então esse era o objetivo de Estevão, levar as pessoas a entenderem que Cristo é o Salvador e que eles poderiam ser salvos não pela guarda da lei só, porque guardar a lei humanamente seria impossível, mas Cristo cumpriu toda a lei e ele então mostra Cristo como Salvador e as pessoas não aguentaram a verdade. Até muitas pessoas hoje, como disse Paulo, como tendo comichão no ouvido, amontoam doutores para si, porque a verdade, de fato, ela deve ser dita nua e crua e doa quem doer. E as pessoas que são pegas pela verdade devem se redimir, ouvir a verdade, se arrepender e entrar pela porta estreita. Então a verdade dói. Hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir mensagem que massageie o seu ego, mas a verdade ainda prevalece. Devemos primar pela verdade. O que nós observamos na vida de Estevão é que ele estava sendo injustiçado. Testemunhas falsas, pessoas todas contra ele, procurando motivo de calarem a voz de Estevão. Todavia, um detalhe interessante: o Espírito de Deus estava na vida de Estevão. E quando o Espírito de Deus está na vida de alguém que está sendo caluniado, injuriado, a pessoa não consegue se entristecer, ficar de cabisbaixo ou procurar a sua própria justiça, mas ele sim prega Cristo, está firme na fé como estava Estevão. E como poderíamos citar aqui, já que estamos na Semana da Reforma, falar de muitos pré-reformadores que tentaram pela palavra reformar a igreja e as pessoas não conseguiam ouvir a verdade e mataram os reformadores. Como John Hus foi morto, como Savonarola, diversos outros pré-reformadores, por falar a verdade morreram, mas morreram cheios do Espírito Santo, com a consciência limpa e íntegro diante de Deus por saber que estavam falando a verdade. O texto diz que quando ele começa a pregar e ele cheio do Espírito Santo, inspirado, começa a falar essas palavras, as pessoas tapavam os ouvidos, rangiam os dentes contra ele e começaram a apedrejá-lo, tiraram a sua roupa, jogaram aos pés de Paulo, como se dizendo, cuida dessas roupas. E porque a pessoa que seria apedrejada, segundo a lei, por blasfêmia ou por pecar contra a lei, deveria receber um castigo humilhante, e tirar as roupas era um castigo humilhante. E jogaram pedras em Estevão e o mataram. Mas ele, antes da morte, ele olha para o céu, não olha para as pessoas, não pede socorro, não pede nada. E ele diz então que vê a glória de Deus, que vê o Filho do Homem à direita de Deus intercedendo. E ele roga ainda que Deus perdoe os pecados daquelas pessoas. Uma atitude impressionante, porque percebemos que devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. A Bíblia manda amar os inimigos. A Bíblia manda dizer bem de quem nos maldizem. As pessoas estão falando mal de nós e nós devemos falar bem das pessoas. É o contrário, pagar o mal com o bem. Então essa é uma atitude do cristão que Estevão praticou. E nós estamos praticando? Devemos praticar, buscar e primar por uma prática cristã adequada na vida que estamos levando diante de Deus e dos homens. Terceiro tópico, o martírio de Estevão e a fúria dos homens é o primeiro ponto. Então, primeiro mártir da história da igreja foi Estevão. Não foi o primeiro nem o único, mas foi o primeiro. E a partir daí muitos outros vieram morrer por causa de Cristo. Pedro, até também a história conta que ele morreu de cabeça para baixo. Fala de Marcos, que também morreu arrastado por cavalo selvagem nas ruas de Alexandria. E poderíamos citar os apóstolos, com exceção de João, que apesar de diversas tentativas contra a vida dele, ele morre mesmo da morte natural, pela idade. Mas os demais morreram martirizados, mas não negaram a Cristo, estavam cientes do que queriam, tinham um objetivo comum definido, era servir a Cristo e ir até o final, como Paulo também foi morto como um martírio. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, esta perspectiva é que a igreja primitiva, em primeiro momento, foi fundada pelo sangue dos mártires, como disse Tertuliano,
que o sangue do justo ele é como semente. O imperador podia matar um, nascia 10, matava os 10, nasceria 100, mataria os 100, nasceria 1000. Então assim, nunca eles conseguiriam contra a igreja, porque Cristo já havia dito esta verdade, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja vai marchando e as portas que estão contra a igreja vão caindo, e a igreja vai passando e vai aumentando cada dia mais. O jovem chamado Saulo, que as vestes de Estevão estavam na responsabilidade dele, era Paulo. E talvez por Estevão clamar perdão para essas pessoas, a graça alcançou Paulo também. E ele então se torna um cristão e posteriormente se torna um mártir da igreja. E sofreu também por causa do nome de Cristo, né? Aquele que perseguia passou a ser perseguido, mas agora com convicção, sabia em quem tinha crido e foi até o final e com certeza alcançou a sua salvação. Perdão nos momentos derradeiros de vida, da vida de Estevão, é o terceiro ponto do terceiro tópico, lições para nós cristãos. Cristo também ele foi da mesma forma o exemplo para todas essas pessoas. Cristo ele foi caluniado, acusado injustamente, morreu como inocente, mas mesmo assim na cruz ele pede o perdão. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então é assim que é a vida do cristão. Mesmo que esteja morrendo injustamente, por calúnia, por injúria, por defamação, ele está firme, não é dos homens, nem buscando a justiça dos homens, mas firme em Deus e busca a justiça de Deus, mesmo perdoando os seus ofensores, como Cristo nos ensinou. A vida do cristão transformado é dessa forma. Eu sei que não é fácil pôr isso em prática, mas isso é possível não pelos nossos próprios esforços ou pela nossa própria inteligência, mas pelo Espírito de Deus, que nos garante a certeza de vitória, certeza de salvação, certeza de vida eterna, certeza de continuar firme, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, meu professor e minha professora, que você possa incentivar esse jovem a ter a fé arraigada em Cristo, a ser uma coluna, um baluarte da verdade, a não se prenderem por falsas acusações ou por ideologias, seja ela de qual forma for, mas que estejam firmes na palavra de Cristo, que esse é o objetivo do cristão. Deus em Cristo vos abençoe.